no sempre passado eu cheguei aqui e conheci um ministério chamado AME. E esse ministério, liderado pela irmã Margareta, fez com que eu me tornasse missionário e agora eu estou saindo em viagem. Eu gostaria de chamar esse ministério AME, em especial liderado pela nossa irmã Margareta. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Por favor, Margareta. Margareta Adiwardana, ela vai fazer uma palestra sobre socorro de saúde em grandes sofrimentos. Testemunho do Evangelho. Margareta Nalina Adiwardana, ela é bacharel em teologia com concentração em missiologia. Ela tem mestrado em ciências cristãs. Ela é presidente e fundadora da AME, Associação Missão Esperança de Missão Integral em Timor-Leste e Sudeste da Ásia. Coordenadora também da Rede SOS Global. Tá bom? Então Deus abençoe, seja bem-vinda. É um prazer e uma honra para nós estar recebendo vocês. Graça e paz, irmãos. Quando, no final de outubro, né, Soraya? A Soraya teve a ideia, eu estava hospedada na casa dela, para falar na Batista de Lagoinha. E ela teve a ideia de propor para a comissão de programa de segundo CNPS, que seja, que tenha um programa em paralelo de treinamento de socorro emergencial da rede SOS Global, que é uma rede que abarca as organizações que gostariam de participar em socorrer quando acontecer alguma catástrofe em alguma parte do mundo. Eu me alegrei, claro, com a possibilidade, porque fazia alguns anos que eu estava muito de olho em pescar gente da área de saúde. Mas eu nunca pensei que fosse tão propício o tempo como agora. Anteontem eu acabei de chegar de Tailândia. Fui para lá especialmente, viajei VaptVup, viajei 3 dias para chegar lá, para uma reunião de meio-dia até as 9h30, 10 horas da noite, com pastores de Myanmar, buscando um caminho de qualquer jeito, por baixo de pano, para poder ajudar os 2,5 milhões de pessoas vítimas de ciclone em Myanmar, que correm risco, inclusive 30 mil crianças correm risco de morrer por volta desses dias, se não fossem socorridas já. Então, cheguei quarta-feira no final do dia e ontem, segundo dia de fuso horário asiático, é pior coisa. Primeiro dia a gente aguenta, segundo dia desaba tudo. Eu fiquei só deitada o dia inteiro ontem para poder vir para cá hoje. Normalmente eu fico 5 dias hibernando depois da Ásia. Então fiquei sem sono e fiquei olhando, assistindo televisão. CNN não para de passar. Chengdu, China, Myanmar. China, Myanmar, África do Sul, que está numa baderna também. Nem em casa podia descansar a mente. Estamos sendo bombardeadas com aquelas imagens todas.
que está acontecendo? Até eu falei quando recebi o convite para essa reunião. Na segunda-feira passada, retrasada, estava na missão Antioquia, quando recebi o convite terça-feira. Então, voltei às pressas, terça-feira mesmo, para casa, para poder viajar nos dias seguintes. Então, entrei em Skype com um americano da Rede Internacional de Socorro Emergencial, parceira nossa. Falei, você que esteve aqui no Brasil, você sabe a distância, o sacrifício para viajar até a Ásia daqui do Brasil. Você acha que eu devo participar? Ele falou, você deve participar sim. Aí eu falei, então tá bom, vou me preparar, vou cancelar os compromissos e vou então para a Tailândia para saber, de fato, o que a igreja brasileira ainda pode fazer para ajudar as vítimas de ciclone diante da proibição do governo de entrar qualquer tipo de ajuda, principalmente do Ocidente. E terminando a conversa, eu compartilhei o meu coração com esse irmão americano. Falei, eu estou com muito medo. Em menos de 2 semanas, 2 catástrofes de grande proporção. 2,5 milhões numa, desabrigados, e 5 milhões de chineses desabrigados. Por que com tanta frequência agora essas catástrofes? Falei, eu estou só fazendo aquilo que eu acho que Deus está pondo no meu coração para fazer. Mas o meu coração, se eu fosse parar para refletir, eu sinto medo. Aí ele falou, é Deus apressando as coisas. Ele falou, inclusive, ele morava em Chengdu, exatamente aquela região que teve o terremoto. Aí parei de falar porque ele colocou, inclusive, meus sobreiros estão lá. Ralei a boca, não falei mais nada. E é engraçado que havia alguns anos, parecia os últimos 10 anos para cá, eu não mudava o texto básico dos meus compartilhamentos. Mas agora estou sentindo na pele o trecho de Mateus 24, 3 a 14, onde principalmente no versículo 7 em diante fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, se enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ver agora quantas catástrofes têm acontecido. Para mim, tem 2 marcos que mudaram o contexto mundial. 11 de setembro de 2001, que mudou o quadro político e religioso do mundo inteiro, principalmente quem olha, convive ou vive em algum país islâmico, o muçulmano.
como sempre falo, qual a diferença entre país muçulmano e país islâmico? O país muçulmano tem muitos muçulmanos, porém não tem lei islâmica, tem lei comum, como a Indonésia, maior país muçulmano do mundo, tem mais de 200 milhões de muçulmanos, porém a lei é lei comum, menos na região que teve tsunami, que a lei é islâmica lá. Então, país islâmico é país que está debaixo da lei islâmica, não dependendo do número de muçulmanos que tem lá, como a Malásia. Malásia tem só 53% de muçulmanos. Um pouco mais de maioria bem raso ali, porém a lei é islâmica, né? Então mudou o quadro do mundo de lá para cá. E outro marco que eu vejo, principalmente para nós, a igreja, é depois de tsunami, dezembro de 2004. Foi a primeira grande catástrofe que deixa a gente de boca aberta e não parou por aí. Continua até hoje, grandes catástrofes acontecendo, embora nenhuma foi tão grande como tsunami até agora. Agora está sendo maior do que tsunami. O que aconteceu em Myanmar e o que aconteceu em China. Em China, 5 milhões de desabrigados. Em Myanmar, 2,5 milhões. Eu não sei quanto, eu sei que na Indonésia, tsunami deixou 1 milhão de pessoas desabrigadas, e é maior estrago que teve. Em outros países é bem menor que a Indonésia. Então, podemos ver o gráfico ali. A partir do ano 2004, 2005, de repente pulou o número de catástrofes de em torno de 250 para a máxima de 500. E continuou. Não baixou tanto assim. Só na Indonésia, no ano 2006, houve 325 desastres da natureza. Só na Indonésia. Quase um por dia durante os 365 dias do ano de 2006. Não tem como não pararmos para pensar o que está acontecendo. Entendendo que Deus é o Senhor de toda a criação, da natureza, da história da humanidade, só podemos entender que Deus está fazendo alguma coisa. Vamos ver um pouco de o que dentro de uma escala bem pequena podemos fazer e realmente temos feito como parte da igreja brasileira. Vamos ver então como cada catástrofe aonde Deus levou a AME a entrar resulta em alguma coisa mais duradoura. Daí talvez a gente consiga olhar como com olhar assim, com mais esperança e não de desespero. A AME foi estabelecida por causa da destruição de Timor-Leste, por causa da guerra, catástrofe de razão humana, provocada pelo ser humano.
matança durante setembro de 99, não foi tanta gente assim. Claro, é grande número, mais de 1.000 pessoas. Mas não é grande como a gente pensa de milhões de pessoas morrendo numa guerra. Porém, a destruição da infraestrutura de Timor-Leste foi 80%. Quase não tinha nada de pé, nada que funcionou. E entramos para ajudar a reconstruir. Bom dia. A escola pequenininha, mas foi escolhida como modelo nacional. Os pais que votaram falaram porque tem amor. Daí houve perseguição de grande escala. Isso na Indonésia, não é Timor-Leste. Retiramos as crianças e estabelecemos orfanatos, inclusive daquela igreja com túmulos que vocês viram. Algumas dessas crianças estavam dentro daquela igreja queimada. Hoje, 2 meninas estão se preparando para ser pastoras, para serem obreiras daquelas órfãs. Daí, fomos muito convidados para treinar obreiros numa região canibal. Fui lá 3 vezes. Onde havia matança entre animistas com muçulmanos. Essas
são brasileiras. Esse povo é, de acordo com Patrick Johnston, no livro Intercessão Mundial, é o maior povo não alcançado do mundo. E as brasileiras estão trabalhando lá. Daí tsunami. Como falei hoje no treinamento, entramos por ignorância. Não sabia o que era envolvido no socorro emergencial. Se soubesse como hoje, eu acho que teria hesitado, não teria entrado. Por não saber, nunca tinha antes de tão grande escala, entramos. Tuhan firman-Mu atas negeriku, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Aí a gente continuou com a segunda fase de socorro emergencial. E em dezembro passado, abrimos clínica lá. E por volta desses meses, vamos também ter um ministério com as crianças. Num lugar onde durante 400 anos nunca havia nenhum cristão. Onde antes de tsunami falaram o nome de Jesus da cadeia. Daí veio o terremoto. Era na cidade do nosso orfanato. Não tinha como não ajudar. Em 24 horas depois do terremoto, já enviamos brasileiros para lá. Mas brasileiros que já moravam lá, falavam a língua. Depois de 5 dias, a gente enviou uma médica daqui, do Brasil. Pacientes vão falando do seu medo. E aí, claro, nossos médicos aproveitam a oportunidade e vão falando do amor de Deus. E a região mais destruída do terremoto era a região perseguidora de cristãos. E a gente ajudou a reconstruir as casas. Quando fui para lá em novembro, a nossa equipe brasileira foi recebida nessa aldeia com um banner. Obrigada, Anne. E agora, a nossa missionária brasileira está fazendo desenvolvimento comunitário lá, trabalhando em conjunto com líder muçulmano. Daí de novo guerra em Timor. Agora é guerra civil. Anunciam boas novas, pelos
do tsunami. Eles estão agora nessa região de segundo tsunami, estão pedindo parceria conosco para montar clínica móvel. Olhos que se compadecerão pelas mãos que feridas tocarão. Quero ir por ti. Dá-me o teu coração. Quero ver como tu vês. Qual a primeira reação de quem passa por grande catástrofe onde não consegue nem se salvar? Marahkah kau padaku? Será que Deus está irado comigo? Sungguh deras curah murkamu. Kau hempaskan jarimu di ujung banda. Isso daqui foi composto por muçulmanos, cantada por muçulmana. Tuhan, mungkin kau ku abaikan. Tak ku dengarkan peringatan. Ku sakiti engkau sampai perut bumi. Maafkan kami, oh Robi. Engkau yang terkasih, jangan marah lagi. Biarkanlah kami songsong matahari. Engkau yang pengasih, ampunilah dosa. Memang semua ini kesalahan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolonglah kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolonglah kami. Se eles estão indagando, como a gente não vai para lá para dar a resposta? Nesse temor que estou sentindo com tantas catástrofes, uma atrás da outra, esse trecho que acabamos de ler em Mateus ficou muito vivo para mim. Eu entendo então que exatamente na fome, na perseguição, na guerra, em terremotos, é que a gente vai continuar firme falando do Evangelho de Deus. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando estabelecemos a AME, começamos em Timor, eu falei, antigamente eram médicos que faziam missões, mas isso agora já passou. Agora qualquer profissão, principalmente professores, treinadores, profissionalizantes, até tsunami. Depois de tsunami para cá, com tantas catástrofes. Irmãos, a área de saúde agora é ponta de lança.
A primeira coisa que eles precisam quando acontecem essas coisas, o quê? Lá na Tailândia, nós fizemos um cronograma. Éramos umas 60 pessoas de umas 40 igrejas, denominações, organizações. 20 eram pastores de Myanmar, que saíram especialmente para a reunião e voltaram para o país no dia seguinte. Fizemos então um cronograma. De maio a novembro, agora o quê? Socorro, sobrevivência física, médicos. A gente nem sabe a verdade que está acontecendo em Myanmar. Porque até essa semana o governo não tinha aberto. Ficamos sabendo através dessas pessoas que somos proibidos de falar quem são esses pastores de Myanmar, de que o governo de Myanmar retirou todos os sobreviventes, colocaram num tipo de campo sem capacidade para ajudar e nem o povo de Myanmar pode ajudar esses sobreviventes. Eles estão morrendo depois de 2 semanas sem ajuda. Até quem não estava doente, agora está doente. Qual a primeira coisa que precisam agora? Médicos, área de saúde. Chegou uma altura da nossa conversa, da nossa reunião, onde então algumas irmãs de fora de Myanmar, que não entendem o contexto da proibição, que ficaram com emoção muito alta falando, queremos ajudar, o que então que vocês precisam? Aí os pastores, tinha um mais emocional, falou, precisamos da ajuda, mas não pode entrar. Aí ficou a reunião aquele, batendo boca, não leva a nenhum lugar. Precisa de ajuda, mas não dá para entrar ajuda. Containers parados em Bangkok. Tiveram que tirar e distribuir entre tailandeses pobres, porque o governo de Myanmar não deixou entrar. Aí o coordenador falou, vamos parar, vamos orar. Pelas vítimas, pelas igrejas, principalmente pelo governo, para que Deus dobre o coração do governo para deixar entrar a ajuda. Choramos calados, de tão profunda a nossa dor. Fizemos reunião até as 9:30 da noite, ficamos conversando mais um pouco até as 11 da noite. Meia-noite eu não conseguia dormir, ficava assistindo o BBC, televisão. Meia-noite veio a notícia. O governo de Myanmar curvou diante da exigência dos países do sudeste da Ásia. No dia seguinte, Tailândia mandou 30 médicos, pessoal de saúde. No segundo dia, a Índia mandou 52 pessoas da área de saúde. É corrida contra o tempo agora. Mudei de opinião. Precisamos de vocês. Gente da área de saúde. Ponta de lança. Se eu tiver que implorar a vocês de joelho e peço, implorando. Tem muitos órfãos
que não tem adultos que podem ajudar a ganhar comida. Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas disse o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós oramos tanto para que Deus abra a porta para nações muçulmanas, hindus, budistas, comunistas, ditadura que fecha. Todos esses lugares que vocês viram naquele 13 minutos de vídeo, antes da catástrofe era lugar fechado para a palavra. Hoje eu não aguento mais abrir e-mail toda manhã. Tem pedido de parceria. Só não pegamos porque não temos capacidade para pegar, porque não temos gente, não temos dinheiro. As portas estão se escancarando. Formação de obreiros em Timor-Leste, durante toda a história da igreja evangélica, nunca tinha escola bíblica evangélica em Timor-Leste. No ano passado, abrimos a primeira escola bíblica teológica. 30 e poucos alunos. Esse ano, 46 alunos só numa ilha. Falei, não pode aceitar 46, como pode dar aula de forma discipulado? Só 30, não conseguiram escolher 30. Sabe quem são nossos alunos? Teologia básica, pastores, todos obreiros. Nunca tiveram estudo bíblico assim numa escola sistemática. Estamos abrindo num outro lugar, depois de um ano que o pastor daquele lugar da região leste, de Timor-Leste, implorando a nós. Nós não tínhamos gente. O lugar de tsunami, que era lugar que não podia nem entrar como turista, algum ocidental, algum estrangeiro, hoje é a província que mais tem estrangeiros de todo o país. Dá para imaginar? Eu tenho quase 60 anos. Nunca nem tinha sonhado até o dia de tsunami que essa região ia se abrir assim. No ano passado eu estava na Tailândia para uma reunião mundial. Quase todo mundo está lá, de todos os países. O terremoto, eles queriam fechar o nosso orfanato. Durante um ano, brigaram para fechar o nosso orfanato. Caluniando que era esse esforço de proselitização de muçulmanos para serem cristãos. Hoje, sabe quem eles estão escolhendo para ser tipo de líder do bairro? Cristãos.
Aquela região de Canibal, chocante, né? Estão pedindo obreiros. Num lugar deixamos uma obreira e não subi. Eu, mas os outros líderes, não subimos. Era a 5ª aldeia e tinha que subir barranco, numa tora de madeira. Eu falei, a minha coluna não aguenta mais. Já estou velha, deixa eu ficar aqui no barco. Quando o chefe da aldeia soube que a gente não saiu, que só os jovens foram para a aldeia dele, ele desceu até o nosso barco e falou, eu acabei de aceitar a Jesus. Se vocês me batizarem, tem que batizar a aldeia inteira, mas a aldeia ainda não ouviu de Jesus. Sistema grupal, batiza líder, batiza todos. Sabe o que está acontecendo em Myanmar? Os budistas estão respeitando os cristãos porque a igreja está ajudando as vítimas de ciclone. O líder de um monastério convidou um evangelista e conversaram no santuário. O Santo dos Santos seria de um monastério, um lugar onde é bem dentro, que não é qualquer budista podia entrar. Nós temos convicção que a igreja de Myanmar vai sair muito abençoada e fortalecida depois dessa. Mas eles precisam de nós, de fora. Porque eles têm vivido debaixo de perseguição, não tem nada, e há pressa. Vamos ver como que está Myanmar. Está mudando, Mari? Estou só. 8.000 quilômetros quadrados destruídos. Várias aldeias só sobraram entre 1 a 7 sobreviventes. De temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar. Um pastor falou que a casa dele fica a 2 quilômetros da igreja dele. Mas ele não consegue ir para a igreja por causa das árvores caídas também.
E até agora não limparam. No tsunami, foi uma operação de guerra. Durante 3 semanas, Marinha Americana, trabalhando com Marinha Australiana e com Exército Singaporeano para limpar tudo. Quando cheguei na 6ª semana, só regiões mais distantes que não dá mais para passar. Eles estão convivendo ainda com corpos boiando. Vejo como porta também. Na realidade, não que escolhi entrar. Se fosse escolher, acho que eu não teria escolhido. Teria escolhido um lugar mais pacato. Mas a realidade é que as recém grandes catástrofes, tsunami, terremotos, enchentes, tufões, guerras, fome, extrema pobreza, têm acontecido na maioria, nas regiões onde a pregação da palavra é proibida. E essas catástrofes resultam em enormes números de vítimas que o governo não consegue dar conta. E passam a viver em campos de refugiados, insalubres, em miséria, e doenças proliferam. As fases de socorro emergencial são, primeiro, socorro urgente de sobrevivência das pessoas feridas. Quantas pessoas não teriam morrido debaixo do escombro lá em Chengdu? Vi, já não sei mais de tanto que fiquei lendo jornais da Holanda, depois da Inglaterra, nessa viagem para a Tailândia. E de ouvir na televisão tudo. Um pai que se comunicou com o filho de 15 anos, 16 anos, debaixo do escombro, durante alguns dias. Não conseguiram tirar. Até que o filho falou: pai, eu não aguento mais. Segunda fase, socorro de suprimento alimentar, água potável e abrigo. Terceira fase, retorno às suas profissões, meios de sobrevivência. E durante todo esse tempo, lidar com trauma. Pastores que têm dom de aconselhamento, psicólogos, traumatizados, eles entram em crise existencial por ter perdido tudo, seus bens, pessoas amadas, alguns feridos, e em choque ao ver a catástrofe como um ato de Deus. Então tem medo do futuro. E nós temos essa mensagem da esperança, a mensagem de Deus de amor. Pode entrar a ONU, pode entrar o Programa de Alimentação Mundial, OMS, com milhões, centenas de milhões de dólares de verba. Mas se não entrar com Jesus, no fundo é o que eles mais precisam. Vocês sabem que na China, eles estão proibindo de jornalistas ou qualquer pessoa ficar perguntando para as crianças sobre os seus pais. Sabe o que falaram para os jornalistas? Não façam as crianças chorar. Eles mantêm as crianças ocupadas o dia inteiro com brincadeira e tudo mais, cuidar um do outro, dos maiores cuidando dos menores, para que as crianças não lembrem dos pais que perderam
para não chorar. Dá para imaginar? E os pais que perderam seus filhos? E na China a política de um filho só. Então, em primeiro lugar de necessidade, ficam os profissionais de saúde. E o atendimento médico abre o caminho para o coração dessas pessoas. Eu não suporto ver ferida. Mas eu fico tradutora. Eu anoto a ficha. Faço entrevista para fichário e aí eu traduzo para português ou para inglês. A maioria está com olhar vago. Ou alguns falam. Eu me sinto culpado. Culpado por estar vivo, culpado porque não consegue salvar os seus queridos que morreram, culpado por não morrer junto. Eles desabafam a sua confusão e desespero. 2 anos depois, agora em fevereiro, o Dr. Lincoln Miyasaka, que foi em janeiro, depois de tsunami, 2 anos depois ele voltou, agora em fevereiro. Voltou com relatório. A maioria dos pacientes é trauma. 2 anos depois de tsunami, vai fazer, aliás, 3 anos já, né? 3 anos. Pressão alta é o que mais tem. Agora, a turma que voltou de Nordeste, do socorro de enchente lá, de chuva pesada, os pacientes estão com... Cadê o Robson? Quanto, Robson? 21? 24? A pressão... É necessário ouvir e consolar, junto com atendimento físico. Esse atendimento médico de socorro emergencial, acompanhamos com entrega de remédios, de alimentação e materiais básicos de sobrevivência. Muitos socorridos, eles perguntam por que sofrem e veem o amor e cuidados de Deus na nossa ajuda. Mesmo em lugares onde há proibição de proselitismo, em geral, o povo aceita e até pede orações. Uma das órfãs, moça órfã, me abraçou numa cultura que não se abraça, me abraçou e falou: ora por mim, ora por mim, ora por mim, por favor, ora por mim, só isso que eu peço, ora por mim. Muçulmana, filha de juiz muçulmano. Morreu o pai no tsunami. Em crise existencial, mesmo as pessoas que foram doutrinadas contra a fé cristã, ao sentir o amor em ato e em verdade, veem a Deus. Dos socorristas. Abre caminho para continuar a ajuda nas outras fases após a sobrevivência. Onde antes não se pode entrar como cristão, agora podemos estabelecer clínica, postos de saúde, cursos de formação de agentes de saúde que provê convivência de maior tempo para testemunhar. A dedicação de 1 mês dos profissionais de saúde nas emergenciais pode mudar a vida de muitas pessoas que estão sofrendo em desespero e abre a porta para a pregação do Evangelho. Em especial para Myanmar, acreditamos que ainda vai abrir a porta para nós do Ocidente. Eu vim para a reunião com essa camiseta. O coordenador, pastor de Myanmar, falou: Brasil, leia, futebol. Manda a equipe de futebol. Lá vai ser recebido com batedor de moto.
Aí, quando outro pastor ouviu, falou, mas não manda 12, manda 22. Os outros para carregarem suprimentos. Falei, então vamos mandar médicos dos jogadores. Sabe quanto custa para sustentar uma família em Myanmar por um mês? Com 5 membros de família? R$35. Esse ouviu ao perguntar aos pastores líderes das grandes denominações de Myanmar. Se vocês quiserem, pode preencher esse, pode procurar este aqui, lá no stand da AME, para salvar uma família durante um mês, R$35. Não costumo falar isso depois de falar tão emocionada, mas, amados, 2,5 milhões de pessoas esperando. R$35, eu perguntei 5 vezes. Quanto custa uma saca de arroz de 50 quilos? Que dá para 5 pessoas comerem um mês. Se for R$45, os pastores falaram, aí dá para empacotar junto com o arroz também óleo, açúcar, alguma coisa para mistura. Sugiro, então, que no final, deem os seus nomes, conversem, discutam o que vocês podem fazer. Eu não entendo. Por que exatamente agora o Brasil está tão estável? A economia. Por que o dólar continua despencando? Porque todo mundo estava falando, o petróleo ontem subiu para $135 por barril. E notícia, ontem o Brasil descobriu outra fonte de petróleo. E com biocombustível, o Brasil não está tão dependente de petróleo como outros países. Por que será? A quem muito é dado. Vocês sabem que eu não podia viajar, porque eu acabei de ter crise de coluna que me fez deitar 3 semanas direto no chão. Então, eu iria viajar de classe executiva, usando milhagem. Não consegui lugar. As classes executivas dos aviões estão lotados de brasileiros. Classe econômica tem lugar, classe executiva não tem lugar. $8.000, classe executiva. Classe econômica, $1.500. Estamos tão prósperos, estamos tão bem. Não fala que a igreja brasileira é terceiro-mundista e não consegue dar ajuda, socorro emergencial, por favor. Podemos porque devemos. Deixa eu parar por aqui para não bater mais forte ainda. Deixo com vocês, profissionais de saúde.
Um mês de férias num caos vale muito mais do que um mês na Disneylândia. Eu garanto. Agradeço muito a todos vocês da Comissão de Programação. Acredito que foi na Kairos de Deus. Deus ama a igreja brasileira, por isso Deus quer que a igreja brasileira seja o socorrista. Antes socorristas do que socorridos. A gente entende por que não teve aplauso, porque a nossa irmã Margareta, ela nos ajudou a desnudar parte da nossa responsabilidade como cristãos. E eu creio que o que a gente pode fazer nesse momento é um clamor. Vamos orar? Queria chamar o pastor Ariovaldo como representante da Associação Evangélica Brasileira, da Aliança Evangélica Brasileira, que pudesse nos dirigir nesse momento de clamor. Eu sei que não está no protocolo, eu sei que não está no programa, eu sei que todos estão cansados, mas existem pessoas que estão mais cansadas do que nós. Existem pessoas que estão mais necessitadas do que nós. Qual é a nossa parte nisso? Oremos. Pai, nós não sabemos o que dizer. Aquela moça lá na Indonésia pedia perdão, porque os muçulmanos não sabem de ti o que nós sabemos. Mas agora nós temos de pedir perdão, porque nós sabemos de ti o que nós sabemos. E nós sabemos o que é possível fazer na tua graça e na tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor nos abençoou porque nós tínhamos de ajudar. Nós sabemos que o Senhor começou a sarar a nossa terra para que nós nos tornássemos fator de cura para outras terras em tempos tão agudos e tão terríveis quanto os que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós sabemos que o Senhor pôs a mão nesse país e nos fez enriquecer e equilibrou a nossa economia e nos deu mestres e mestras, e o Senhor nos deu gente de ciência e nos deu capacidade técnica e tecnológica. Nós sabemos que o Senhor fez isso porque nós temos de ajudar, porque o Senhor tem pouco tempo agora disponível para a humanidade, e o Senhor está apressando, e por isso começamos a ver o que o Senhor chamou de princípio das dores. E agora nós sabemos que nós temos pouco tempo para anunciar, para ajudar essa gente a ver Jesus, a ver a cruz de Cristo e a sua ressurreição, para perceber o teu amor e a tua bondade, que cobre o universo, que sustenta a realidade e a existência. Meu Deus, perdão. Perdão, Senhor, somos nós que temos de pedir perdão. Perdão, Senhor, porque nós temos usado tudo que o Senhor tem nos dado para nós mesmos. E estamos confortáveis dentro de casa, porque enquanto as outras nações conhecem a derrocada, nós só temos notícias de crescimento. Somos uma das únicas nações do mundo que começou a vencer a pobreza.
Nós estamos sendo abençoados, mas não por nós, mas por aqueles a quem o Senhor quer que nós ajudemos. Meu Deus, desperta a gente. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Dá-nos ouvidos que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Dá-nos olhos que veem o Senhor por detrás de todos esses eventos, chamando-nos para passar a Macedônia, para socorrer esse povo, para socorrer essas crianças, para salvar uma geração, para dar-lhes uma chance de escaparem do inferno, para dar-lhes uma chance de escaparem das garras de Lúcifer, para dar-lhes uma chance de escaparem da idolatria, do medo e do pavor. Ó Deus, move-nos, move a igreja brasileira, move cada um de nós, meu Deus. Invade a igreja brasileira com um avivamento de consciência, de dever, de senso de dever. Meu Deus, estende a tua mão e muda o nosso coração de pedra, coloca em nós um coração de carne, faz-nos ver que o Senhor nos abençoa para sermos bênção que o mundo precisa hoje e precisa urgentemente. Senhor, sustenta a Margareta e todos os seus irmãos e irmãs que estão associados com ela. Sustenta os joelhos trôpegos. Não deixa que eles desfaleçam. Não deixa, Senhor, que o sofrimento os derrote. Mas, Senhor, sustenta-os, dando-lhes esperança e a certeza de que o nosso trabalho em Ti nunca é vão. E levanta parceiros aqui e em todo o Brasil. Gente disposta a ir. Gente disposta a contribuir, gente disposta a dobrar os joelhos, gente disposta a dar a sua própria vida se necessário for, porque o Senhor deu a tua vida por nós. Ó Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, nós estamos abastados, mas estamos pobres. Ó Senhor, os nossos olhos estão adornados, mas nós estamos cegos. Ó Senhor, os nossos ouvidos ouvem músicas maviosas, mas nós estamos surdos. Surdos ao clamor do desesperado, das vítimas, dos angustiados, dos famintos, dos que estão sendo oprimidos por governos selvagens, por gente que está sob a orientação de Satanás. Meu Deus, levanta-nos, porque nós podemos. Porque nós podemos, porque o Senhor nos deu condições e nós podemos. E a bandeira das missões agora está nas nossas mãos. Nós somos a maior igreja do Ocidente. Nós podemos, Senhor. Oh Deus, fala profundamente ao nosso coração que nós podemos e que nós devemos. Que o Senhor espera isso de nós. Que o Senhor exige isso de nós e que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor há de derramar as tuas mais preciosas bênçãos sobre nós, na medida em que nós começarmos a cruzar as fronteiras, na medida em que nós começarmos a singrar os mares, na medida em que nós começarmos a atravessar os ares para levar Jesus Cristo, o seu socorro, o seu amor, a sua salvação, para levar a técnica que nos destes, o potencial que nos destes, as possibilidades que nós temos. O Senhor há de derramar bênçãos sem medida se nós cruzarmos as fronteiras. Levanta-nos, envia-nos, leva-nos, socorre esse povo desesperado, enxuga a lágrima deles e faz-os ver o sol da justiça que nasce trazendo salvação nas suas asas. Faze-os ver Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Deus que nos ensinou a te chamar de Pai e que nos disse que tu és amor e que por amor morrestes, que por amor ressuscitastes e que por amor virás nos buscar. Mas enquanto não vens, leva-nos a buscar outros, para que eles possam ir quando o Senhor chegar. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Quando eu falei para vocês que vocês ainda nós não tínhamos visto nada ainda, eu não estava brincando. Amanhã ainda teremos um testemunho muito forte, que é aqui do Brasil, através da missionária Márcia, está ali da Atini, vai mostrar um documentário que vocês podem ter certeza é do nível desse aí, e é aqui no Brasil. E eu não sei se você costuma ir a conferências missionárias, eu sou missionário já desde 1996, tempo integral. Não adianta a gente ficar aqui emocionado, não adianta a gente orar aqui, não adianta você achar bonito, mas nós temos que sair daqui com uma pergunta: o que eu vou fazer em relação a isso? São muitas informações que nós vamos receber, nós não podemos fazer tudo, e Deus não requer que nós façamos tudo, mas o que nós gostaríamos que você saísse daqui é com uma pergunta: o que eu vou fazer de concreto? Não saia daqui sem um projeto concreto. Aqui existem várias missões, vários ministérios, vários projetos sendo apresentados. Qual é aquele que Deus, no Kairos dele, te chamou para participar? Que nós possamos ter a coragem de assumir o que Deus tem nos chamado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Obrigado.